E aí, turma? Oi, gente. Boa noite. 20 minutos de atraso. Me atrasei atendendo. Terminamos Acontece. agora, estamos aqui na clínica ainda. Só trabalhando. Esperar o pessoal entrar. Bom, hoje, para quem tá chegando agora, acho que uma das lives mais pedidas, né, Lu? Foi. Resistência à insulina. A gente demorou pra fazer essa, porque tudo acontecia. Sim. E a gente tinha que adiar, mas de hoje não passa. E para quem tá perguntando, nossas lives já vão voltar semanalmente, diariamente, não dá? Ainda não, né? Não. Toda segunda tem live às 6 da tarde, geralmente, ou às 8, dependendo de como tiver a nossa rotina, mas toda segunda-feira vai ter live. Vocês podem continuar mandando aqui as sugestões do que vocês quiserem. Agora foi resistência à insulina, para a semana que vem, não sei o que vai ser, a gente vai pensar em alguma coisa. Eu acho que a gente já fez dos temas que estavam sendo mais pedidos até então, né? Que a gente fez uma de síndrome do intestino irritável. Aí você tem que colocar o nome da... É isso que você tá tentando fazer? Vamos colocar o tema da live. É comentário fixado, né? Isso. Deixa eu colocar aqui também. Resistência... Peraí. Insulina aqui. Peraí, gente, que a gente já começa a falar mais. Resistência... Fixado. Devia poder botar isso antes, né? Que a gente esqueceu. Não, Tem mas não. aqui em cima. Tem? Ah... Pessoal, me dá um ok se estiverem escutando, se o áudio estiver bom, se a imagem tá boa. Lina. Publiquei. E aí eu clico no comentário. Clica ali e fixar. Fixar. Pronto. Boa. Vocês estão escutando, turma? Tudo certo? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que muita gente não entende o que é, como assim, resistência à insulina. Assim, a gente pode falar resistência insulínica ou resistência à insulina, né? Que a insulina, ela é um hormônio produzido lá pelo nosso pâncreas, que ela faz com que a glicose consiga entrar na célula, né? Então a gente tem a glicose no sangue circulando e a gente precisa da insulina para jogar essa glicose para dentro da célula, para a célula conseguir usar essa glicose como fonte de energia, né? Basicamente, toda a glicose que está no sangue de um carboidrato que você comeu ou que o seu próprio corpo produziu, essa glicose fica no sangue, ela não entra espontaneamente dentro do músculo. Você precisa de alguém para ir lá no músculo, abrir a porta dele para que essa glicose entre, tá? Então, basicamente, o papel da insulina ele é muito simples. Ela abre a porta, a glicose sai do sangue e entra no músculo. Ela faz esse controle glicêmico. Por quê? A glicose não pode ficar no sangue, senão ocorre a hiperglicemia, muita glicose no sangue. Então essa glicose tem que sair e entrar no músculo. E quem cuida disso é a insulina. Isso. E ela faz isso através dos receptores, né? Na superfície da célula, nas membranas, a gente tem receptores, que é como se fosse uma fechadura, onde diversas coisas se ligam, né? Cada receptor se liga a um determinado tipo de molécula, que pode ser um hormônio, pode ser outras coisas também, né? No caso da insulina é um hormônio. Então tem a fechadura certa para a insulina, onde a insulina vai lá, se liga nessa fechadura, entra que nem uma chave, vira essa fechadura, abre essa porta e através disso a glicose também vai conseguir entrar. Perfeito. E aí o que a gente tem, o que causa, né, a resistência à insulina? Antes, na verdade, só para classificar o que é a própria resistência. Boa. Muita gente fala assim, eu tenho resistência à insulina, eu tenho pré-diabetes, que são quase que sinônimos, mas basicamente, quando a gente tem uma resistência à insulina, o próprio nome já diz. Você tem a insulina, só que o seu corpo é resistente a essa insulina. Ou seja, a insulina é produzida pelo pâncreas, ela cai no sangue, ela vai lá no músculo. A hora que ela tenta se ligar nesse receptor para abrir a porta do músculo, para a glicose entrar, ela não consegue fazer esse papel. Aí o que acontece? O seu pâncreas olha aquilo e fala assim, poxa, eu acabei de produzir insulina, não está funcionando, continua a glicose no sangue. O que o seu pâncreas faz? Ele tenta supercompensar. Ele vai lá e produz mais insulina, que é uma das principais consequências, das consequências mais graves da resistência à insulina, que é o quadro de hiperinsulinemia, que é o aumento da quantidade de insulina circulante. Eu faço uma analogia assim,
Vamos pensar que a rua aqui, o nosso bairro, ele é um bairro seguro, tá? Não tem assalto, não tem nada. Só que para isso, você precisa de 10 viaturas policiais. Eu não quero isso. Eu quero que seja um bairro seguro, só que ao mesmo tempo eu quero só uma viatura policial. Senão, o custo metabólico para você manter esse equilíbrio de glicose é muito alto. Seu pâncreas vai precisar produzir uma quantidade enorme de insulina, e essa insulina elevada, que a gente já discutiu em valores, basicamente acima de 6 em jejum, a gente já pode pensar numa sensibilidade já prejudicada, ou numa curva, o valor de insulina é muito alto. Quando essa insulina começa a ficar alta demais, no caso da resistência, você começa a ter aumento do depósito de gordura, aumento da síntese de triglicerídeo, aumento de depósito de gordura no fígado. Então, assim, toda a esteatose hepática nasceu, não alcoólica, obviamente, nasceu de uma resistência à insulina. Hoje, por que eu gosto tanto desse tema? Porque a resistência à insulina é um gatilho para muitas coisas. Uma pessoa que tem uma autoimune vai sofrer horrores se ela tiver. A pessoa que quer trabalhar o ciclo de estratégia não colhe determinados frutos de acordo com a estratégia. Então, muita coisa pode piorar a insulina. Então, só para esclarecer, resistência à insulina é quando a insulina não funciona direito e o seu corpo tem que supercompensar essa produção. E essa hiperinsulinemia é o principal problema que a gente tenta sempre contornar nas manobras, tanto médica quanto nutricional. Isso. E o que causa? Primeiro, assim, né, de tudo que você falou, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né, e não prestam atenção, e pessoa com muita dificuldade para emagrecer faz tudo e não emagrece. Uma das principais causas é essa insulina estar alta. Porque é muito difícil emagrecer com a insulina alta, né? A insulina, ela é um hormônio que a gente chama de anabólico, né? Então, ela meio que conserva tudo ali, assim. É difícil você quebrar gordura, mobilizar gordura, perder peso com essa insulina alta. Então, sempre com essa queixa é importante a gente ver como é que tá, pelo menos essa insulina de jejum, Sim. né? A insulina de jejum, eu gosto muito de ver a insulina de jejum e a glicemia de jejum, claro, são 3 exames. A glicemia de jejum, que é aquela glicose em jejum, a hemoglobina glicada e a insulina de jejum. Porque algumas pessoas têm até uma insulina de jejum ok, com uma glicemia de jejum ok, mas aí estão fazendo uma hemoglobina glicada um pouquinho alta. Então pode ser, o mais provável, né? Por que isso? O mais provável é que depois de se alimentar, essa insulina está subindo. Mais do que deveria. Mais do que deveria. Então, mesmo que no jejum o corpo conseguiu controlar, mas a gente já tem ali indícios de que ela não está respondendo muito bem à alimentação, né? E aí a gente pode pensar em pedir uma curva de glicêmica e insulinêmica. Porque é diferente, não adianta só a gente olhar uma glicemia de jejum e falar assim, nossa, eu tenho uma glicemia de 89, tá tudo bem. E eu tenho às vezes uma insulina de jejum de 5, teoricamente tá bom. Só que o que a gente tem que pensar, o nosso estado padrão não é um estado de jejum, é um estado alimentado. E eu tenho que avaliar como é a resposta ao carboidrato quando eu me alimento. Porque não adianta o nosso corpo estar em jejum com valores ideais de glicemia e insulina, e quando você faz a sua primeira refeição, café da manhã, almoço, o seu corpo responde mal. Então, quando aquela pessoa quer perder peso, por exemplo, que eu busco uma insulina mais baixinha e ela come, essa insulina vai muito alta, essa pessoa vai ter muita dificuldade de perder peso. Porque a partir do momento que a insulina começa a subir muito, a primeira etapa da perda de gordura, que é a lipólise, que é a remoção da gordura lá dentro da célula de gordura, já fica quase que 100% inibida. Então a gente precisa controlar isso. E aquela pessoa que já tem uma insulina de jejum alta, eu sei que nem no estado de jejum ela tem uma efetividade metabólica para trabalhar com gordura. Isso. Eu tô com maquiagem no seu Instagram. Ixi! Vamos tirar a maquiagem do Ramon, né? Porque é sacanagem. Vamos agora me deixou com maquiagem no Instagram dela. Vamos trocar esse frio. Eita, não, pior. Peraí, gente, vamos botar um filtro normal. Tá difícil aqui achar. Agora tá melhorzinho. Tá melhorzinho? Tá melhor, acho que tá melhor. Tá só meio, né? Um blur. Então é isso, acho que eu fechei o raciocínio. Eu vi a de maquiagem, eu perdi o raciocínio, gente. Ops! A
pessoa que não escolheu bem o filtro antes de começar. E o pior que ficou em você e não tava em mim, É né? verdade, é porque acho que eu vim mais pra cá. Porque não tava em mim, eu tava normal, você tava. Então, o que causa? O que causa essa resistência à insulina, né? Primeiro, um organismo sobrecarregado de carboidrato. De carga glicêmica alta demais. Açúcar, então, farinha, suco. Né? Então, pessoas com uma alimentação com uma alta carga glicêmica, isso uma hora ou outra acaba desenvolvendo uma resistência insulínica com o tempo. Só que a gente tem também questões genéticas que influenciam. Então é como se fosse assim, dependendo da genética, cada pessoa vai precisar de uma sobrecarga diferente. Então tem uma pessoa que come um monte de besteira e a insulina não altera. Então a genética dela consegue processar isso. E para a mesma quantidade de besteira, para uma outra pessoa já vai ser muito. Exatamente. Então a gente tem essa individualidade genética associada a essa alimentação. Mas claro que se tiver uma carga glicêmica muito alta, com o tempo, mesmo na melhor das genéticas, vai acabar desenvolvendo. Só que tô falando isso porque tem aquelas pacientes que fazem tudo direitinho e mesmo assim fica uma insulina ali alta, limítrofe. Então a gente tem que considerar essa individualidade genética também. Oi? É isso que eu ia falar? Não. A gente se perdeu nos filtros. Tá bom agora? Você não tá? Quer tirar esse? Não, tá bom. Tá bom. O pessoal comentando disso. E você sabe que acho que uma das coisas que mais aumentam, sem dúvida nenhuma, a resistência à insulina, além do ganho de peso, que isso é comum, a pessoa ganha peso, ela vai ter mais resistência à insulina, é o processo inflamatório como um todo, mas principalmente sono. Basicamente, uma única noite de sono mal dormida, com uma restrição de tempo de sono e ou qualidade de sono, só uma noite, já é suficiente para reduzir a sua sensibilidade à insulina em 30% já no dia seguinte. Então, dormiu mal hoje, por exemplo, amanhã você já vai ter mais fome, que seu equilíbrio de grelina e leptina já vai virar uma bagunça e a tua sensibilidade à insulina está pior. Então, o que acontece? A pessoa dorme mal ou dorme pouco, tem mais fome no dia seguinte. Mais fome por quê? Por carboidrato, vai buscar mais doce, mais açúcar, mais farinha, ou que seja maior quantidade também. E a insulina vai responder mal. Isso um dia, tudo bem, não vai acontecer nada. Hoje dormir mal, ok. Só que aquela pessoa que tem uma insônia crônica, aquela pessoa que faz plantão noturno, que não dorme, ou dorme picado a noite toda, quem vira 2, 3 noites de plantão no hospital, por exemplo, você já fez isso, sabe? Já. É horrível isso. Então, vai bagunçando. Bagunça, e a gente entra num loop, que eu falo que é o loop infinito. Por quê? Dorme mal, aumenta a inflamação, piora a resistência à insulina, dorme mal de novo e isso vira um ciclo que não tem fim. Aí começa ganho de peso, aumento de triglicerídeo e, só puxando o gancho aqui, quando a gente pensa na insulina, a gente muitas vezes pensa somente no carboidrato. Só que quando a gente associa um carboidrato de carga glicêmica alta com gordura saturada na mesma refeição, você vai aumentar ao mesmo tempo a glicose sanguínea e a quantidade de quilomicrons circulantes. Isso é o caos, porque você destrói a sua sensibilidade à insulina. A insulina não consegue funcionar direito nesse meio e você aumenta muito risco cardiovascular, glicação, toda a parte de processo inflamatório na parede dos vasos, nas artérias, aumenta muito, mobiliza macrófago. Então, essa associação com o excesso de gordura e o excesso de carboidrato é um problema. E muitas vezes a pessoa tá com o carbo mais controlado, porque ela tem medo de comer o carboidrato, e tá fazendo o quê? Aumentando gordura. Comendo muita gordura, aquela cetogênica mais antiga, com bacon, linguiça. Essa gordura saturada prejudica muito a insulina. Por quê? Ela vai fazer um estímulo lá no receptor que chama TLR4, a nível intestinal, por exemplo. Assim que esse receptor ele é estimulado, ele vai desencadear aumento de interleucina, NF-kappa beta, TNF-alfa,
todos os fatores inflamatórios. E a inflamação vai, por si só, aumentar mais ainda a resistência à insulina. Exato. E estão perguntando muito dos valores ideais aí, né? Então, assim, para glicemia de jejum de forma ideal abaixo de 90, né? Glicemia abaixo de 90. Abaixo de 90. Sim. A insulina abaixo de 6. Perfeito. E a hemoglobina glicada abaixo de 5. Abaixo de... É difícil, hein? É difícil, mas eu tô falando ideal, perfeito. Abaixo de 5. Mas até 5,5, vai. Até 5,5 eu acho ok. Mas de 5 a 5,5 só levanta um sinalzinho de atenção. Sim. Só lembrando, fazer um parênteses, que alguém aí perguntou, já perdi. Alguém perguntou de grávida. Grávida muda totalmente o valor, tá? Insulina em gravidez já é mais alta por si só, por causa da mobilização de nutriente em placenta. Então esses valores que a gente está falando, eles não podem ser considerados em gestação. São valores à parte, que a gente até posto sobre isso depois. Mas é basicamente a observação da insulina. A glicemia ela perde um pouco de parâmetro na gestação. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das estratégias? Bora lá. Né? Primeiro, controle de inflamação, né? Assim, a gente vai falar sobre estratégias específicas para a insulina, mas só pincelando coisas que Perfeito. também podem alterar e que a gente tem que ficar atento, né? Porque a inflamação por si só aumenta a resistência insulínica e uma coisa retroalimenta a outra, né? Sim. Vira um looping. A resistência insulínica aumenta a inflamação aumenta a resistência insulínica. Então, ficar de olho para isso. E o estresse aumenta cortisol. E cortisol por si só aumenta a resistência à insulina. Por isso que às vezes eu não gosto de pôr muito carboidrato de manhã. Já que a gente vai puxar nas estratégias, quando a gente pensa na distribuição do carboidrato, eu tento começar o dia, a primeira refeição, com alguma coisa muito antioxidante, mais anti-inflamatória mesmo. E quando eu vou colocar um carboidrato pela manhã, ele tem que ser uma carga glicêmica muito controlada. Por quê? De manhã é o período que o nosso cortisol está mais alto. E quando o cortisol está mais alto, a sensibilidade à insulina é mais baixa. Então, se você acordar, se já dormiu mal, e já acorda com aquele cortisol mais alto, se é uma pessoa estressada, e você vai lá e coloca um pãozão com manteiga, por exemplo, gente, você acabou com o seu dia. Você desencadeou uma alta resposta insulínica, uma alta resposta glicêmica com gordura saturada. Em tudo que não era para fazer. Então, comece o dia com pouco, não é pouco, é uma carga baixa. Você pode comer uma banana, dependendo da sensibilidade, dá para comer. Coloca fibra, mas coloca uma fonte proteica junto para dar saciedade. Pode fazer uma omelete, pode fazer uma panqueca com teor de carboidrato mais baixo. Usa um tofu, cogumelo, dá para fazer um monte de coisa, um shake, por exemplo. Só que de manhã, por causa do cortisol, é o momento para se tomar um pouco mais de cuidado. Exato. Se tem treinamento, alguma coisa muito intensa, a gente avalia na hora. Mas em linhas gerais, é o momento para se tomar um pouco de cuidado. E a gente aumenta um pouco dessa carga glicêmica a partir do almoço, até o finalzinho da tarde, dá para usar. À noite a gente tenta controlar um pouco novamente. Isso. E é engraçado que o café da manhã é a refeição mais importante se a gente for pensar, né, em controle inflamatório, controle desses níveis de insulina, de cortisol, de todos Sim. esses hormônios. É a refeição que a gente tem que fazer mais focada, né? A mais importante nisso. E geralmente é o que as pessoas fazem pior. Mostra, Né? Porque você pega um café da manhã padrão aí, é um café preto, bota leite um pouquinho ainda, e já inflama mais. Aí é um pão com presunto, tipo queijo prato. Queijo prato. Nossa. É um show de horror, né? Então, o café da manhã é o mais importante. Se a gente der uma escorregadinha em outro momento do dia, não vai ser Sem tão problema. grave quanto a gente já começar o dia fazendo errado. Sim. E você sabe que você falou do café da manhã, uma coisa importante. Muitas pessoas pulam o café da manhã porque falam assim, o jejum é bom. Tudo bem. Só que sabe o que acontece? Quando o jejum é mal feito, a pessoa acorda. Primeiro, se a pessoa não estiver nem um pouco habituada, ela já tiver com o cortisol alto por causa do estresse, ela vai se restringir, o cortisol dela vai subir mais ainda. E quando essa fome começar a chegar lá pro final da tarde, porque ela já está se restringindo, porque ela falou assim, vou comer pouco, a fome vai chegar. Você vai pagar o preço. Essa fome aumentada à noite vem com tudo. Você come o triplo. Então assim, coma um café da manhã bem feito, porque isso te ajuda na saciedade o dia inteiro. O jejum ele é muito eficiente para isso, tá? Mas ele tem que ser muito bem pensado no momento e o tempo de jejum. Ninguém que nunca fez jejum começa com um jejum de 18 horas. Hoje eu faço de 20, sem problema nenhum. Mas começa com 10,
começa com 12, ou simplesmente, por exemplo, eu faço o café da manhã às 8 da manhã, come às 10, continua fazendo o café da manhã, só estica um pouco o tempo de jejum para o seu corpo ir se habituando a esse tempo um pouquinho mais aumentado, para tentar prolongar um pouquinho o efeito de GH, manter os níveis de insulina um pouquinho mais baixos por um determinado período, pensando até numa transição futura para outras estratégias como a cetogênica. Isso. E aí perguntaram, né? O ideal é fazer jejum à noite? Sim, no mundo ideal é melhor a gente pular o jantar do que o café da manhã, só que é muito mais difícil. É muito difícil. Né? Porque é mais fácil... Quando a gente dá a primeira refeição do dia, aí é meio que um estímulo ali pro apetite também. Então é muito mais fácil você pular o café da manhã quando é o caso, né? Se a pessoa conseguir fazer de noite, melhor ainda, porque tem toda a questão digestiva também, né? Que ela tá melhor no começo do dia do que no final. Mas é mais difícil, né? Então é nível avançado. Aí. E isso a gente avalia também, porque tem aquelas pessoas que às vezes baixam tanto a ingesta no final do dia que dorme pior. Tem isso também. Então, né? tem que levar em pode consideração. Aumentar esse cortisol, deixar o sono... Exatamente. É muito individual, né? Se alterar a qualidade do sono não é legal. Tem gente até que só de restringir carboidrato à noite já interfere, né? Fazer um jantar mais com proteína e com vegetais, assim, já sem nenhuma fonte de carboidrato, já dorme mal. Porque a gente tem que voltar um pouquinho do carbo, né? Pra melhorar a qualidade do sono. Por isso que a cetogênica, ela é complicada pro sono, não é qualquer pessoa. Sim. E aí, na resistência insulínica, como é que entra essa cetogênica? Então, a cetogênica, eu penso o seguinte. A pessoa está com uma resistência insulina severa. Quando isso é muito grave, por exemplo, ela chega com uma insulina de jejum de 20, de 30, por exemplo. Se eu coloco essa pessoa numa cetogênica, qual que é o princípio base da cetogênica? Aumentar a produção de corpo cetônico. Quase que toda a totalidade dos corpos cetônicos são produzidos de madrugada. A gente produz muito corpo cetônico dormindo. Só que para isso acontecer eu preciso de GH, que é o hormônio do crescimento, que a gente produz dormindo. Por isso que a gente tem que dormir bem, para ter essa produção. A partir do momento que eu não consigo produzir esse GH de forma eficiente, por quê? Porque a insulina está alta demais, eu não vou produzir corpos cetônicos. Ou seja, você entra numa cetogênica, você não produz o corpo cetônico, porque teu GH está alto, porque a tua insulina está muito alta, você vai dormir pior e você não vai acordar com o corpo cetônico em níveis satisfatórios para dar sequência no dia. Ou seja, você vai ter uma baita de um mal-estar, você vai sofrer, você não vai ter uma certa adaptação àquele corpo cetônico gerando o seu estímulo e a modulação cerebral que a gente busca, e o teu cortisol vai para as alturas. Então o que eu prefiro fazer primeiro? Modulo cortisol, trabalho um pouco mais a sensibilidade à insulina. Primeiro eu faço a insulina funcionar um pouco melhor, para depois evoluir para a cetogênica. E outro detalhe, dieta cetogênica, a pessoa já precisa fazer o jantar cedo e não fazer ceia. Por quê? A gente tem que dormir com grelina alta. Se dormir com grelina baixa, se é de estômago cheio, não produz direito GH e não produz direito corpo cetônico. Então o jantar é cedo e vai dormir pelo menos aí 3 horas depois de ter jantado. Isso ajuda muito na estratégia cetogênica. E se não adaptar, se precisar fazer uma ceia, a gente coloca uma carga glicêmica muito baixa, tá? Além disso, a gente pode pensar em potencializar com algo que não dá para deixar de fora, que é a atividade física, né? É impossível separar. É muito importante. E aí, se a gente for pensar especificamente na resistência insulínica, o que tem mais efeito, claro que tem toda uma questão de intercalar treino, de ter variedade, mas são aqueles exercícios de explosão, tipo HIIT. Sim. É o que mais vai ter benefício aí de força, trabalhar isso. musculação mesmo. Força e um HIIT, um aeróbico HIIT, alta intensidade. Alta intensidade, isso. Não é treino longo. Isso. É aqueles sprints, né, de corrida em alta de explosão. E aí associar então o exercício de força com aeróbico de alta intensidade e curta duração. Perfeito. É o que mais vai ter. Quando a gente pensa no exercício, como que ele funciona? Quando eu falei da insulina, basicamente a insulina vai lá e abre a porta da célula. Quando a gente faz atividade física, basicamente a porta do músculo é aberta espontaneamente, sem a presença da insulina.
Por isso que o exercício físico é tão importante no controle glicêmico e da resistência à insulina. Porque o exercício faz o papel que a insulina faria. Ou seja, você não precisa da insulina e a glicose vai ser transportada. A gente fala que o pós-exercício, basicamente o transporte de glicose ele é passivo, basicamente. Você não depende da insulina. Então, o que a gente pode pensar em fazer para estimular mais a nossa sensibilidade e melhorar o quadro de resistência? A gente pode acordar, se vai fazer ou não café da manhã, varia de acordo com a estratégia, mas a gente pode sim pensar em treinar em jejum, ou pode pensar em não treinar em jejum. Só que imediatamente depois do treinamento, eu não faria nenhum recover. Nenhuma estratégia de refeição, eu digo. A gente pode fazer recover articular, várias. Mas eu mantenho um período de jejum um pouco mais prolongado após a atividade física. Por quê? Eu deixo esse transporte de glicose por conta do exercício mais estimulado. Porque se eu termino o treino, vou lá e como uma banana, por exemplo, como uma tapioca, você vai estimular a insulina de novo, que não é o que eu quero. Então eu quero forçar essa insulina ficar baixa para melhorar a captação de glicose sem a insulina. Aí a gente começa a ter um resultado eficiente. E o que a gente pode usar em termos de suplementação, né? Tem um que, acho que em todas as lives ele aparece. Nossa, sim. Esse aqui, né? Né? Porque não podemos fazer nada, né? Porque é bom mesmo. Mas eu vi até alguém citando aí, fale da berberina. Então é ela mesma, a famosa berberina, que funciona para muitas coisas. Mas eu acho que o principal benefício dela ainda está aí nisso, Nossa, né? Porque assim, é um potencial anti-inflamatório, antimicrobiano, então ajuda na modulação da microbiota intestinal, reduz a inflamação, mas ela tem um efeito muito importante em trabalhar diretamente aí na melhora da resposta à insulina. Então a berberina acaba entrando. Sempre. Né? Com ou sem medicamento, né? Porque ela tem uma função que parcialmente se assemelha à metformina, mas não é igual. Então elas podem ser inclusive associadas para a gente conseguir usar doses menores de metformina. Eu já vi alguém perguntando, sim, a metformina é o número 1 assim, em termos de medicação para tratar a resistência insulínica. Ela é muito necessária muitas vezes. Eu sei que tem muita gente que acaba tendo resistência ao uso de medicamentos. Eu não quero usar remédio. Mas, gente, o benefício do uso, assim, os possíveis efeitos colaterais, que a metformina é um medicamento muito seguro, né? Os possíveis efeitos colaterais são infinitamente menores do que o efeito negativo da pessoa ficar com essa insulina alta. Então, assim, não tem muito o que pensar. A pessoa tolerando, né, o gastrointestinal, porque a gente sabe que quem tem o intestino mais sensível, a gente tem que começar com doses baixas, porque às vezes dá desconforto intestinal, pode dar um pouquinho de soltar um pouquinho o intestino no começo. Depois passa, né? Mas passa, é a adaptação, tá? Porque ela também vai trabalhando essa microbiota intestinal. A metformina é interessante também, assim como a berberina para a microbiota intestinal, né? Elas têm uma ação ali semelhante e complementar. E uma outra coisa que eu adoro fazer é o ácido alfa-lipoico, né? Para melhorar a sensibilidade à insulina, né? O ácido alfa-lipoico, até em quem é diabético mesmo, né? Se a gente for pensar em controle de sequela de diabetes, as consequências, né? A pessoa que tem uma diabetes ali que não está conseguindo controlar, né? Eu estou controlando parcialmente, com o tempo, acaba desenvolvendo algumas consequências. Uma das consequências muito comuns é a neuropatia diabética, que é quando o diabetes começa a afetar os nervos periféricos, né? Que dá alteração de sensibilidade, por isso que tem aquele pé diabético, que a pessoa fica machucando o pé, não sente, aí vai virando uma ferida, e o ácido alfa-lipoico entra muito aí nessa recuperação neural também de neuropatia. Junto com o glicoxil, a gente esqueceu dele, mas a gente pode pensar em fazer essa associação. O glicoxil é muito legal para reduzir o processo de glicação, né? Aí falaram assim, eu vi alguma pergunta sobre hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? A hemoglobina, né? A nossa proteína dos glóbulos vermelhos do sangue. E como toda proteína, quando o açúcar está muito alto, a glicose está alta no sangue, vai acontecendo um processo que a gente chama de glicação, né? Que a proteína vai ficando meio deformada,
né? Vai dando uma alteração ali da estrutura proteica. E a hemoglobina glicada, por isso que ela é dado o valor em percentagem, ela mostra o percentual dessa sua hemoglobina que foi glicada, que foi alterada por essa glicose alta de forma contínua no sangue. A gente diz que ela dá uma estimativa aí da média da glicemia ao longo dos últimos 3 meses, por conta do tempo mesmo de meia-vida, quanto dura uma hemácia, né? As nossas células do sangue estão sempre se renovando, então duram em torno de 90 dias, 3 meses, e a hemoglobina glicada ela dá uma aproximação ali de como ficou a tua glicemia ao longo dos últimos 6 meses, porque é o percentual da hemoglobina que foi glicada. E esse processo de glicação causa envelhecimento, no geral, né? Não só envelhecimento, causa também envelhecimento da pele, tá? Porque a gente glica outras proteínas da pele também, mas causa um envelhecimento do organismo como um todo. Pelo dano ao DNA. Isso. E aí a pessoa vai envelhecendo mais rápido, se isso ficar envelhecendo por dentro também, não é só por fora, né? Principalmente por dentro. E o glicoxil, ele é um ativo aí que ajuda a reduzir esse processo de glicação, mesmo que a glicose ainda esteja um pouquinho alta, né? Então a gente dá aí para prevenir essas consequências dessa glicemia alta. É bem legal mesmo. O que mais temos? Outro ativo que eu gosto muito para trabalhar resistência à insulina é o myo-inositol. Esse é conhecido por muita gente já. O problema dele é que a gente tem que usar dose alta, senão não vai funcionar muito. As doses dele variam aí quando você usa até 2 gramas. 2 gramas, é uma média boa. É fantástico, tá? E aí, você falou do myo-inositol, e aí eu lembrei de uma coisa, porque assim, 2 gramas é 1 a 2 gramas, né, mas 2 gramas é uma dose boa, mas tem pacientes que às vezes vale a pena fazer doses mais altas. Eu raramente faço porque eu associo com outras coisas, né? E aí eu só subo normalmente até 2 gramas mesmo. Mas já vi, né, estudos com 4 gramas, mas em casos específicos de SOP. Por quê? Quem tem síndrome do ovário policístico, né, o SOP, tem uma tendência maior a fazer resistência à insulina mesmo, tá? É como se a genética dessa pessoa foi aquela situação que eu falei lá no começo da live, que a pessoa precisa às vezes de pouco estrago, pouco erro alimentar, assim, com uma escorregada básica já sobe muita insulina, né? É uma genética mais sensível a isso mesmo, é um ponto de atenção. Sim. Então, o myo-inositol entra muito bem nessas resistências insulínicas associadas à SOP. Sim. Né? O que as pessoas estão perguntando aí que você está vendo? Perguntaram uma coisa importante aqui, horário para tomar metformina. Junto às refeições é melhor, tá? Porque dá para tomar qualquer horário? Dá, mas a gente quer justamente mobilizar isso, o pico de insulina após refeição. Então, se eu der longe das refeições, não é o horário mais importante que eu quero esse controle glicêmico, né? Então eu faço junto às refeições maiores, geralmente almoço e jantar, né? As refeições com mais carbo. Isso. Né? Ácido alfa-lipoico sempre longe de comida, tá? O ácido alfa-lipoico de preferência separa e toma com um bom copo d'água, porque ele para dar dor de estômago às vezes ninguém é mais sensível, é porque para ele fazer efeito é melhor que seja ao longo da comida, né? Ele melhora a absorção. Sim, glifagem é metformina. O XR é porque é liberação lenta. É o ideal mesmo, né? Perguntaram aqui, glifagem XR é metformina? Sim. É a metformina de liberação. Esse XR significa liberação lenta. E isso faz com que a pessoa tenha menos daqueles sintomas intestinais da metformina quando ela está dessa forma. Sim. Então é o ideal, sim. Né? Tem um outro. Não é nem muito bem um ativo, mas é um suplemento. Eu particularmente adoro, para mim é um dos melhores que tem, que é a creatina. A creatina ela tem um efeito bem importante na resistência à insulina e também em dores articulares, mas para diabético, para quem já está com uma dificuldade de trabalhar com insulina, a creatina tem um efeito interessante. Ela faz um efeito similar ao do exercício físico, do ponto de vista de fazer a captação da glicose pela célula ser mais facilitada, tá? Não é potente como o exercício físico, obviamente, mas é mais um coadjuvante para a gente poder utilizar. E se a gente puder deixar essa creatina de pré-treino, porque aí você prefere usar, tem particularidades, né? A creatina ela pode ser usada tanto
Pode. Em quem não treina, Sim. com outros objetivos. Não Total. é só suplemento para quem treina, mas pode ser usada de pré-treino ou de pós-treino. Pode. Eu prefiro pré para pessoas normais. Tá. Né? E pós só em... Porque o pós ajuda na recuperação muscular. Joga pra recover, exato. Só que aí é atleta, é gente que faz exercício pesado. Eu às vezes falo assim, o mais importante da creatina é você não esquecer dela. Então assim, eu pergunto, aonde que você menos vai esquecer de tomar creatina? Tem isso também, é né? à noite, toma à noite. Porque assim, o único suplemento que não funciona é aquele que você toma errado. Então, onde você não esquece, tanto faz. A creatina não precisa fazer saturação, não precisa ter carboidrato junto à refeição. A gente sabe que o carboidrato ele melhora um pouco a captação, mas isso para um uso agudo. Para quem vai fazer uso crônico da creatina, pouco importa se está com carbo, se tem cafeína junto, que era até uma contradição que se falava no passado. Se for fazer uso crônico, tanto faz. Você pode usar, vai competir um pouquinho ali com o receptor de absorção, mas isso é irrelevante se o uso for diário. Então, toma creatina na hora que não esquece. Eu tomo no pós-treino, porque eu já bato junto com o meu shake, porque eu sei que eu não vou esquecer. Se eu não tomo ali, eu esqueço. Então, eu ponho no pós-treino. E quem tem essa maior dificuldade, às vezes, de ganho de massa, né? Aí, talvez no pós-treino... Isso é detalhe, gente. Mas aí tem uma pergunta muito importante aqui. Creatina tem relação com queda de cabelo? Não, tá? Não, isso é mito. Teve um estudo de atletas de rugby que eles mostraram o aumento da dihidrotestosterona com doses altíssimas de creatina. Isso não é dose normal que a gente faz, foi dose de saturação. Mas mesmo nessas doses, foram feitos vários estudos tentando reproduzir isso e nunca conseguiram. Então é um estudo isolado, em que outros estudos feitos da mesma forma mostraram que isso não aconteceu, então deve ter sido alguma outra coisa aí que confundiu na análise desse estudo. E mesmo assim ele foi feito com dose de saturação, dose muito alta, tipo 30 gramas de creatina por dia. Né? A gente faz uns 3, né? 3 gramas. Eu uso, se for um homem muito pesado... as doses de creatina são aproximadamente 0,1 gramas de creatina por quilo de peso magro, eu calculo assim, tá? Então fica aí 3, 5 gramas, 7 gramas, se é um cara com muita massa muscular, dá pra usar 7 gramas. Se usar uso crônico, põe 5 que tá tudo certo. Isso. E pode sim usar para quem não faz exercício. Pode. É claro que fazendo exercício vai melhorar a ação, mas pode sim. E não engorda. Não retém líquido, não incha. Ela aumenta talvez o volume muscular ali, tipo, o músculo fica mais hidratado, mas é água no músculo, é uma não água intracelular, não extra. A retenção que vocês reclamam, eu tô inchado, isso é uma água extracelular, tá? A creatina não faz isso. Isso, exatamente. Vitamina D, importante também, né? Manter níveis bons de vitamina D, porque tem toda a influência na resposta mesmo é importante que o nível de vitamina D esteja adequado para chave encaixar a fechadura lá da insulina dentro do receptor de insulina na célula. Então entra super bem aí. Os minerais, né? Se a gente for pensar, tem que garantir nível bom de magnésio, cromo. Cromo usar o cromo aí junto da berberina, até nas alimentações, junto às refeições é bem interessante aí. Sim. Vanádio é importante para trabalhar isso. Boa. Vitamina A. E vitamina A, né? Associar essa vitamina D à vitamina A, principalmente em quem tem dificuldade de converter. Tem muita gente que fala, mas dá para conseguir na alimentação? Dá. Beta-caroteno, né? Sim. Né? Vitamina A até tem um pouco em fontes animais, mas não tem em fontes vegetais. Mas tem muita gente que tem polimorfismo na conversão aí do beta-caroteno em vitamina A. Esqueci o nome do gene, é o R. Deu um branco agora no nome a gente do gene. lembra. Mas é um gene que... Aquela pessoa que tem uma amarela, sabe? Comeu muita coisa amarela, comeu muito cenoura e ficou meio amarelada. Né? Então esse beta-caroteno não foi convertido. E aí é importante garantir também a vitamina A, porque ele pode estar com deficiência de vitamina A. E cobre. Cobre é algo que muita gente esquece. Eu vejo tanta gente fazendo uma altíssima suplementação, eventualmente de ferro e zinco, que ela tá trinca. É ferro... Tô de maquiagem. Tá, tem que tirar. Ferro, zinco e cobre. Quando a gente suplementa muito um deles, você tende a depletar os outros. Então, geralmente, qual que é o comum? A pessoa suplementar, às vezes, muito ferro, porque já está baixo, e suplementar muito zinco. E esquece do cobre. Aí, quando você vai avaliar o cobre da pessoa, está lá embaixo.
Então, avalie o cobre. Principalmente para quem é mulher que usa anticoncepcional, que tende a ter o cobre bem alto. Então, só toma cuidado para avaliar também o cobre, porque ele é um metal importante para se trabalhar a sensibilidade à insulina. Boa. O que mais? Esquecemos de alguma coisa? Acho que não. Não. Da cúrcuma. A curcumina, é outro ativo que pode ser usado pelo efeito anti-inflamatório, mas também ela tem uma ação em algumas enzimas de digestão de carboidrato. Então ela tende a deixar a digestão do carboidrato um pouquinho mais sutil. Ela pode ser usada como modulador de carga glicêmica, de velocidade de digestão e absorção. Isso é muito pontual. Quando eu quero ter esse foco, eu coloco a cúrcuma imediatamente antes da refeição, tá? Particularmente, eu não faço tanto isso. Eu deixo longe pelo efeito anti-inflamatório. Eu controlo a carga glicêmica com proteína, gordura e fibras. Boa. E lembrando, né, que nem só carboidrato aumenta a insulina. Não, então, excesso proteico também. Também, né, proteína em excesso aí. E os adoçantes, né? Sim. Tem adoçante que fala, não aumenta a glicemia, mas aumenta a insulina. Aumenta. Então, cuidado com adoçante também, quem tem resistência insulínica. Agora você não tá de maquiagem mais, não. Agora deu certo. E modular sempre essa questão intestinal também, né? Então, ver a necessidade de acrescentar fibra. Às vezes até probiótico pode ajudar nessa resistência à insulina. Então é isso, alimentação, controle da inflamação, sono de qualidade, exercício físico e os suplementos que a gente comentou aqui. E pouca gordura saturada. E fazer a periodização da proteína, né? Acho que isso é o mais importante, não é a quantidade de proteína total. Exato. É você não resolver comer a proteína do dia inteiro numa refeição só. Aí vai dar ruim. Porque assim, e também trabalhar com menos proteína animal e às vezes mais proteínas vegetais. Porque a proteína animal, a carne, por exemplo, temos a leucina, whey aumenta muito a insulina. Então, quando a gente coloca essas proteínas animais, elas têm um perfil de aminoácidos que favorece a produção de insulina, como a leucina, por exemplo. Então, se a gente ao mesmo tempo dá um foco, por exemplo, nas refeições principais, coloca um peixe, um frango, e nas outras refeições, se começa a usar uma proteína mais vegetal, que seja um tofu ou uma proteína em pó vegetal, ou um colágeno que tem um perfil de insulina mais baixo, é uma forma de diminuir um pouco aminoácidos insulinogênicos. Então, é uma manobra que a gente pode fazer também no plano alimentar. Boa. Acho que... Quer abrir para pergunta? Vai, manda as perguntas aí que a gente responde. A dieta mediterrânea é adequada? Sim. Tipo, super adequada para resistência à insulina. Low carb. Deixa eu responder, Juliane. Juliane, sobre o horário de consulta. Só puxar o gancho aqui, os horários que o pessoal está ligando, está sendo agendado os pacientes para março de 2022. Hoje, a gente abriu novas vagas ainda para 2021. Só entrar no meu perfil, tem o link e tem uma lista. Coloca o nome lá porque a gente vai abrir, não sei quantas vagas que a gente abriu, mas já tem as vagas disponíveis ainda para 2021, que a gente abriu horários de exceção. Então, só entrar lá que já tem a lista disponível, tá? E aí a secretária já vai ligando a partir dessa semana para fazer os agendamentos. Isso. Whey aumenta a insulina? Sim. Sim, whey aumenta a insulina. Né? Então, a proteína vegetal ou a proteína de colágeno, né? Seriam boas opções, se for necessário suplementar a proteína. Eu uso colágeno. A vegetal é ruim, né? Porque a vegetal nem todo mundo fica legal do intestino com ela. Eu consigo tomar de boa, né? Paciente às vezes que é vegetariano que não quer usar colágeno, mas o ideal é colágeno mesmo. Você toma vegetal? Alterno de colágeno com vegetal. É porque a minha microbiota aqui, ela aguenta até pedra. Adoçantes, né? Quais a gente indica? É porque assim, adoçante evite. Se for usar, um stevia. Um stevia é o menos ruim. Mas não é para ficar usando todo dia, né? Para ser uma exceção mesmo. Se a carne aumenta a glicemia, é a mesma coisa. Insulina. Aumenta a insulina, não a glicemia, tá? Exato. E lembrando que a carne também é uma fonte de gordura saturada, então a gente tem que pensar nisso. Suplementação de picolinato de cromo é desnecessária? Depende para quem.
Mas ela pode ajudar sim no manejo dessa resistência insulínica. Então, em algumas pessoas, ou picolinato de cromo, ou cromo GTF, são duas opções aí que a gente tem de formas de cromo com essa função. Ale, chia pode ajudar? Olha, até pode, mas não faz muito milagre, tá? Colocar aí uma chia numa tapioca, por exemplo, não vai mudar muita coisa. Ana, em que situação o paciente precisa tomar cortisol? Lu, responde essa aí. Não tem muito a ver com tomar cortisol não tem, mas é super importante. É a exceção da exceção o paciente que precisa tomar cortisol, tá? Tem toda essa questão aí que virou moda de fadiga adrenal. Realmente pode existir fadiga do eixo, não é da adrenal, é do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? E aí com o estresse crônico, esse cortisol cair demais, porque o eixo deixou de responder. Mas existem muitas formas da gente modular isso, com estilo de vida, com alimentação e com suplementação de adaptógenos. Isso. Quem vai para hidrocortisona, se eu falar que eu passei hidrocortisona para uns menos de 5 pacientes na minha vida. Então é exceção, casos assim que você tem uma fadiga extrema com cortisol no pé e não responde a nada, e aí então ok, né? É melhor dar um pouquinho. Sim. Mas geralmente, é a exceção. Mas geralmente fazer uma suplementação, por exemplo, logo cedo, com zinco, rhodiola, uma ashwagandha, vitamina B5 e vitamina C, já dá um belo suporte para adrenal. Total. Então é difícil. É difícil, são as exceções que precisam ir pro cortisol. É isso, assim, de muita gente que eu já atendi, eu não passei para 5 na minha vida, que tem aí usando hidrocortisona. É a exceção mesmo. Fabiana, como saber a insulina mesmo após comer? Você pode fazer, por exemplo, uma glicemia ou uma insulina pós-prandial, não tem problema nenhum. Eu às vezes peço, você não vai fazer em jejum, por exemplo, em jejum eu sei que tá boa. Se almoça, espera 1 hora e faz a coleta. É uma forma. Ou, às vezes eu prefiro fazer isso do que a curva, gente, porque a curva você vai lá tomar 75 gramas de dextrose, de açúcar, basicamente. Isso foge um pouco à realidade. Por exemplo, em gestante, que faz a curva, gente, é um absurdo 75 gramas de açúcar, é muito. Isso não reflete o almoço de arroz, feijão, carne e verduras de uma pessoa normal. Então eu prefiro muito mais avaliar a resposta glicêmica numa situação tradicional do dia a dia dela, com almoço, janta, café da manhã. Cortisol de 10 tá ok, gente, isso é muito pouquinho baixo, né? Níveis ideais de cortisol de manhã de 10 a 15. Né? Claro que um cortisol de 10 com muita fadiga pode ser interessante a gente dar uma subida, mas aí é fácil com adaptógeno e ver o que está gerando isso, né? Manejo de estresse. Sim. Né? Não adianta a gente só ir no tapar o buraco. Mas na causa. E aí, né, se tiver muita dúvida, pede uma curva de cortisol salivar ao longo do dia, né? Eu peço primeiro mesmo cortisol sérico da manhã, né? Porque é uma forma fácil da gente já identificar se tem alguma coisa. Mas quando a gente quer aprofundar nessa investigação, quando tem alguma pecinha que não está encaixando, o sintoma não está batendo com o exame, aí eu peço o salivar ali de 3 ou 4 dosagens ao longo do dia. Ou até para avaliar a fadiga do eixo, você pode pedir um cortisol urinário de 24 horas. Também. Porque aí você garante o quanto aquela pessoa conseguiu produzir cortisol no dia inteiro. E não só se está bagunçado o horário de produção. É um exame que eu gosto. Insulina subiu de 3 para 10 depois do Covid. É realmente inflamação, aumenta a resistência insulínica. Então fazer, né, estratégias anti-inflamatórias, né, tanto alimentares quanto uma boa suplementação anti-inflamatória aí, ajustar sono, o exercício físico não muito intenso, mas constante nessa fase. Então, tem o SOP, pode tomar creatina e colágeno por conta da SOP, contraindicação nenhuma, tá? Claro que a gente tem que ver o contexto geral, mas pela SOP pode sim. Juliane, boa pergunta. Jejum muito prolongado pode aumentar a insulina? De forma indireta, pode sim. O que acontece? Vamos pensar no mecanismo do jejum. Se você faz um jejum extremamente agressivo, você vai começar a aumentar vias de cortisol. Vias de cortisol aumentam a produção de glicose. Mais glicose no sangue, mais insulina.
Então, se a pessoa não estiver muito bem adaptada ou já for uma pessoa estressada, não que você vá criar um quadro de hiperinsulinemia, não é isso. Mas pode sim prejudicar os níveis de insulina. Por isso que na resistência à insulina a gente tem que focar na sensibilidade à insulina, no quanto essa insulina vai funcionar. O jejum pode ser uma estratégia, mas a gente tem que pensar no limiar, porque é uma linha muito tênue entre ser benéfico, de estimular o jejum, a NRF2, detoxificação, anti-inflamatório, para ser algo agressivo. Porque a partir do momento que começa a ser um estresse muito grande, isso é pior para a sensibilidade, para a modulação da insulina. Minha bateria aqui tá dando sinais de fadiga. Tá pior que as adrenais do povo. Então, vamos. Já temos 50 minutos de live. Tô com medo dela cair. Vamos responder mais umas 2 perguntas. E aí eu vi que a pessoa depois respondeu, era de tarde, depois a questão do cortisol, né? Depois de um quadro de depressão. Por isso que a gente tem que olhar o contexto, né? Não dá para eu dar pitaco na conduta dos outros sem ver o paciente. Mas pelo exame não seria indicação. Mas aí tem que ver sintoma, tem que ver o contexto. E aí podem ter exceções, né? Como eu falei, existem exceções. Algumas pessoas podem realmente precisar. Pode tomar creatina junto com glutamina à noite? Pode. Mas eu não gosto de usar glutamina à noite porque ela pode interferir sono. Então eu prefiro usar de manhã. Exato. Quem tem mais sensibilidade a glutamato, né, de neurotransmissor, isso, dá uma agitada aí, exatamente. deixa um sono agitado. Pra mim atrapalha. Atrapalha. Aí. E pensando em intestino, melhor a gente tomar ela em jejum mesmo. Feito. Também. Então, também prefiro. Feito, turma. Tá bom? A gente vai fazer o resuminho, não garanto que eu poste logo, mas depois eu posto eu sempre atraso nisso. Termina a live, eu vou lá, faço o resumo. Fala, Luana, você vai postar o resumo? Vou. Aí você entra lá depois, não tá o resumo lá. Preciso melhorar, né? Entrando aqui na rotina do dia, mas eu faço um post depois explicando alguns pontos. Tá bom? Feito, turma. Feito. Obrigado aí pela presença. Vai ficar gravado assim, gente. Pode deixar. Obrigado aí pela presença. Segundona, 6 da tarde, 6h20. 1 hora aqui de live já. Depois vocês mandem as sugestões que a gente vai programar as lives das próximas semanas. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, turma. Tchau, Boa noite pra vocês.